Olá, eu sou Ricardo Reis, sejam todos muito bem-vindos. Conta-se que, certa vez, existia um lenhador em uma cidadezinha distante do interior com apenas 5.000 habitantes. E esse lenhador, se tratando de um senhor por volta de 80 anos de idade, ele tinha muita habilidade com seu machado. Incrivelmente, ele derrubava algumas árvores com certa facilidade. Entretanto, apareceu lá um jovem, por volta de 25 anos, muito forte, um pouco arrogante talvez, e começou a ficar incomodado por não ter tanta habilidade como esse senhor, que era reconhecido na região. Este mais jovem começou a desafiar este senhor, o lenhador, por volta de 80 anos, e o jovem, ao desafiá-lo, muitas vezes até o ofendia. Aquele senhor lenhador não se importava muito com as ofensas. Ele não se importava em ser destaque ou estar em segundo ou terceiro lugar. Ele apenas fazia o trabalho dele. Mas o jovem se incomodava com isso. Se incomodava muito. Continuava perturbando este senhor. Até que chegou a um ponto que ele até o ofendeu. Até cuspiu no rosto dele, para vocês terem ideia. Até que esse senhor aceitou um desafio. O jovem falou: eu quero ver quem que é melhor. Eu não aceito ser o segundo lugar. Eu quero ser destaque, eu quero ser o primeiro. Dessa forma, o senhor aceitou o desafio apenas para resolver a situação. Ele não se importava com o resultado. Entretanto, juntaram lá as pessoas na região, ficaram na frente de duas árvores, uma árvore para o jovem e uma árvore para o senhor de idade. Deram a partida com as pessoas assistindo. E esse jovem, com certo vigor e velocidade, começou a bater, a dar machadadas, na árvore respectiva. O senhor, com muito mais tranquilidade, ele tinha inclusive menos força, se tratava de um senhor de 80 anos, ele dava lá a sua machadada devagarinho, e olha que interessante, ele virava, se encolhia todo, e parecia que estava ofegante, abaixava até o chão, e voltava para dar uma segunda ou terceira machadada com muita calma, no tempo dele. E o jovem, numa velocidade incrível, já estava quase na metade da árvore, quando o senhor, depois de ter abaixado mais uma vez, se encolhido, ter feito alguma coisa ali, parecia estar meio ofegante, cansado, eu não sei, ele respirava, parecia que com dificuldade. Ele levantou esse senhor e deu mais uma machadada na árvore. Nisso a árvore caiu e ele ganhou a disputa. O jovem, que já estava na metade, com todo aquele vigor físico, com toda aquela postura, ele ficou indignado e começou mais uma vez a ofender o senhor. O senhor roubou, o senhor trapaceou, impossível o senhor não ter aprontado nada. Eu vi que o senhor vira e mexe, enquanto dava machadada na árvore, o senhor virava e ficava cansado, ofegante, quase caindo no chão. Nisso o senhor virou para o jovem e falou: meu jovem, meu querido, engano seu, eu não estava cansado e nem ofegante, embora parecia. Eu abaixava tranquilamente para poder afiar o meu machado. Dessa forma, com muito menos esforço, eu consigo mais e mais resultados, que foi o que aconteceu aqui hoje. Ao invés de demonstrar tanta força, tanta vontade, tanta gana, até mesmo ganância, que é diferente de ambição, no seu caso, aprenda, meu jovem, que às vezes na vida, quando você para e afia o seu machado, com menos esforço você consegue mais resultados. Na vida é assim mesmo, pequenas alavancas movem estruturas enormes. E esse jovem ficou em silêncio. E espero que ele tenha aprendido a lição. Eu convido você hoje para afiar o seu machado. Não para derrubar árvores, mas de repente para você usar o seu machado afiado e com menos esforço conseguir ainda mais resultado. O que eu tenho para oferecer é algum conhecimento do qual eu estudei e utilizo na minha vida prática. Funciona. E eu quero que você use para a sua vida. E faça com que tudo que você já sabe, todas as qualidades, características que existem em você,
possam ser potencializadas com esse pequeno conhecimento que eu pretendo compartilhar com vocês hoje, ok? Meu nome é Ricardo Reis, eu moro em Guarulhos, São Paulo, no Brasil, e eu trabalho com programação neurolinguística. Me tornei um especialista em programação neurolinguística, estudo o assunto há 12 anos. Também sou coach. Coach, você sabe, que é um técnico, uma pessoa que ajuda uma outra pessoa, o coach ou o cliente, a perceber ou descobrir um objetivo. Muita gente pensa que sabe o que quer, então o coach ajuda o cliente a descobrir o que realmente ele quer. Descobrindo o que realmente ele quer, nós traçamos um planejamento, estudamos uma forma de ter foco para seguir esse planejamento, melhoria contínua e enfim o resultado. Normalmente o trabalho de coach são 10 encontros, um trabalho específico que eu faço são 10 encontros e visando o resultado, tá? É muito interessante. Uma outra coisa, eu sou hipnólogo clínico. A minha formação é da hipnose ericksoniana. Talvez você conheça essa hipnose ericksoniana e saiba o poder que ela tem. Foi desenvolvida pelo Dr. Milton Erickson, que faleceu em 1979-80. Não tive o privilégio de ser treinado pelo Milton Erickson, mas fui treinado pela filha dele, Roxana Erickson. Se estiver assistindo, um beijão para você, Roxana. Também fui treinado por Teresa Robles, autoridade número 1 no assunto de hipnose ericksoniana. Minha formação acadêmica é marketing, tá? E estou fazendo agora pós-graduação em neurociência. Enfim, o assunto hoje, pessoal, vai ser flexibilidade para encantar pessoas. Eu já começo dizendo para você o seguinte: quando você faz um atendimento, seja com hipnose clínica, seja com neurolinguística, seja como coach ou qualquer outro tipo de atendimento, mesmo venda, qualquer técnica vai ter muito mais resultado quando você identificar de coração que você é uma alma humana lidando com outra alma humana. Isso é o fator principal, é o que eu considero mais importante. Dessa forma, todas as técnicas, estratégias, maneiras, como preferir, vão funcionar de uma forma muito, muito poderosa. Porque de alguma maneira a pessoa do outro lado percebe. Não importa o grau de instrução, não importa a língua que fale, não importa a cor, o peso. A pessoa percebe. E já já vocês vão descobrir o porquê as pessoas percebem isso. Bom, eu trabalho com vendas, afinal de contas eu vendo os meus próprios cursos, eu vendo os meus atendimentos e também trabalho com a minha esposa. Minha esposa tem uma empresa de fotografias e eu dou treinamento para minha esposa sobre vendas, utilizando a experiência que eu tenho. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tudo o que eu vou dizer aqui pode servir para atendimento, amizade, para os seus pais, para os seus filhos, para o seu chefe, para os seus funcionários e até mesmo qualquer tipo de venda. Lembrando que todos nós somos vendedores, ok? Dessa forma, se nós somos vendedores, se a gente tiver flexibilidade para encantar as pessoas, você não precisa se preocupar em vender nada. As pessoas vão querer comprar de você. Pode reparar que quando alguém gosta muito de você, quando alguém diz assim: "Ai, o santo bateu", é algo comum, né, de se dizer. Essa pessoa que disse o santo bateu, ela prefere você por algum motivo. Logo em seguida vem a outra pergunta: o que é que você faz? As pessoas se interessam pelo seu trabalho e o que você faz. Bom, flexibilidade para encantar pessoas. Vamos falar um pouquinho da parte técnica, da parte teórica, para que todos tenham uma ideia de como eu sigo esse trabalho para atendimentos ou para vendas, ou qualquer situação de relacionamento. Quando eu digo flexibilidade para encantar pessoas, eu digo capacidade para ter bons relacionamentos. Para mim, relacionamento é a coisa mais valiosa do mundo. Eu falo brincando que a gente não precisa ser o rei, mas a gente pode ser amigo do rei. É muito interessante você ser amigo do rei, porque você desfruta também de tudo que o rei desfruta e até tem menos dor de cabeça. Agora, pense comigo, o que faz o rei
escolher você para ser amigo dele. Relacionamento é a maneira como o rei se sente perto de você. Nós, muitas vezes, queremos atingir objetivos, queremos agradar pessoas, atingir metas, vender produtos, passar uma ideia para outra pessoa, influenciar pessoa, desde produtos, como eu mencionei, até com um convite para ir jantar ou ao cinema. E por qual motivo a gente não tem resultados positivos? Ou às vezes tem. Você tem intenção de fazer algo e não alcança. O que será que aconteceu? Será que a pessoa não se interessou? Ou será que você não percebeu de que maneira poderia fazer a pessoa se interessar? E como eu estava mencionando com vocês a respeito de um rei mora em um castelo, correto? Na frente do castelo, você sabe, sempre tem guardas, tem sentinelas. Imagina uma pessoa querendo falar com o rei. Normalmente os guardas não permitem, ou existe muita burocracia. Entretanto, se você souber, e você já viu isso em filme, que todo castelo tem o quê? Uma passagem secreta. Então basta você perceber, não apenas uma, várias passagens secretas no castelo. Entre por ela e você vai falar com o rei. Conquistando o rei, que você vai ser capaz disso, o rei vai falar: abram-se os portões para o meu amigo Ricardo entrar. Tá feita a coisa. Terminou bem. O rei mandou e o desejo do rei é uma ordem. Quando eu falo rei e falo guardas, você pode fazer uma associação. A nossa mente é formada de duas partes. Uma parte consciente, que é a parte da razão, é racional, tudo pergunta, é uma parte pequena do tamanho da minha mão. E uma parte, e essa parte consciente, ela é limitada, tá? Ela tem um limite, ela é limitada, como se fosse o tamanho da minha mão. Nós temos também a outra parte, que é a inconsciente. Essa não é do tamanho da minha mão, essa é do tamanho do quarteirão que você tem a casa ou o apartamento agora. Pela diferença de tamanho, você já imagina qual que é mais forte. O inconsciente, além de ser mais forte, maior, ele é ilimitado. Ele é ilógico. Qualquer coisa que for dita e o inconsciente aceite é uma verdade total, absoluta. Não há dúvidas. A parte que duvida é a parte consciente. A parte inconsciente, quando aceita uma sugestão, uma ideia, ninguém segura. É por isso que algumas pessoas têm dificuldade em se relacionar com outras. Elas se sentem tímidas. Quer ver quando isso aconteceu? Por exemplo, basta ser criança e ter passado um constrangimento, porque a mente aprende por intensidade. 5, 6 anos de idade, se relacionando em público, talvez numa sala de aula, uma criança de 5, 6 anos passa por um constrangimento. Como a mente aprende por intensidade, esse constrangimento, se ele for forte o suficiente, o inconsciente, que é aquela parte poderosa, você sabe, ele aprende e faz com que aquela pessoa, o Ricardinho lá com 6 anos, nunca mais ele se sinta bem ao se relacionar com pessoas em um meio social. Ou seja, o inconsciente diz assim: Ricardinho, eu não vou mais deixar você passar por isso, vou te proteger. E o objetivo do inconsciente é mesmo te proteger. Ele é o seu melhor amigo. O objetivo é te proteger. O problema é que ele é muito poderoso e muito inteligente e às vezes um pouco bobo ao mesmo tempo. Então o camarada já está com 50 anos e o inconsciente ainda protege aquele menininho de se relacionar. O que precisa ser feito nesse caso? Uma maneira diferente de conversar com esse inconsciente para que essa ideia entre e haja uma ressignificação. Você tira uma ideia ruim de limitação e coloca uma ideia boa de capacidade. E com 50 anos esse camarada modifica o comportamento dele. Mas antes de modificar o comportamento foi mudado algo dentro. Aí entra a hipnose ericksoniana, a programação neurolinguística. Tudo bem? Foi legal a gente ter uma ideia sobre consciente e inconsciente. Agora uma coisa interessante, bem interessante. Em relacionamento, como será que isso funciona?
Flexibilidade para encantar pessoas. Muito simples. Eu tenho dificuldade para agradar alguém, eu me sinto inseguro. E eu preciso ser flexível, encontrar uma maneira de atingir um objetivo. Então, ao invés de me sentir inseguro, eu posso me sentir seguro, me sentir confiante, me sentir capaz. A partir daí, eu estou mudando minha maneira de ser para me relacionar bem e atingir o meu objetivo. De repente, você pode estar me perguntando, mas espera aí, como que eu faço para me sentir confiante e seguro? Eu te digo, a sua mente inconsciente, ela não sabe distinguir quimicamente o que é real ou não. O que acontece aqui fora e o que você se lembra ou imagina tem o mesmo significado, provoca sensações do mesmo jeito. E eu aproveito este conhecimento, eu aproveito essa informação e eu faço o que eu quero com a minha imaginação. De tal forma que eu sei que quando eu estou imaginando algo, criando algo, a minha mente inconsciente entende como verdade, não tem conversa. Nessa hora eu apenas permito que a minha parte consciente acredite nisso também, para que eu faça o exercício. E qualquer coisa que eu imagino é uma verdade para o meu inconsciente. Aliás, qualquer coisa que aconteça aqui fora foi antes criada aqui dentro. Qualquer objeto, qualquer situação, o sofrimento que muitas vezes as pessoas têm por antecipação, eles acontecem aqui dentro e muitas vezes não acontecem aqui fora. Isso é interessante porque ajuda a gente a perceber a seriedade da coisa. E onde que isso entra na flexibilidade? Bom, muito simples, basta você permitir fazer esse exercício. Imagine que você tem dificuldade para fazer algo, tá? Você vai brincar com a sua imaginação. Tenho dificuldade para vender um produto. Tenho dificuldade para elogiar uma pessoa. Se você tem dificuldade para fazer isso aqui fora, você vai relaxar, fechar os olhos e imaginar como uma criança, você executando aquele comportamento de agradar a pessoa. Você vai ver que na primeira ou segunda vez vai ser um pouco desconfortável para você fazer isso. Mas depois de algumas vezes que você faz, talvez 5, 10 vezes, você vai perceber que a mente, além de aprender por intensidade, ela aprende por repetição. Quem nunca decorou uma música, mesmo não querendo decorar? Musiquinhas de vereadores são assim que funcionam, pela repetição. Já que a sua mente inconsciente acredita em tudo que ela imagina, você imaginar fazendo algo que normalmente não faria, estará acontecendo. O seu comportamento já foi mudado e você com certeza vai ter mais sucesso naquilo, tá? Primeiro passo, existem vários exercícios também de hipnose ericksoniana e programação neurolinguística que podem ser aplicados de forma muito poderosa e eficaz. Entretanto, não dá tempo de ensinar aqui, o nosso tempo é curto. Dessa forma, vamos dar continuidade. A pessoa conseguindo ter flexibilidade, aí entra técnicas, estratégias, maneiras para você encantar as pessoas. Veja bem, primeiro você foi flexível, conseguiu mudar você. Primeiro passo, como eu disse, tem vários exercícios para isso. Segundo passo é você executar aqui mesmo, na vida real, sabendo a força que isso tem. Em relacionamento, eu devo lembrar a você que a outra pessoa também tem um inconsciente. E devido ao tamanho e força do inconsciente, o rei, quando este rei, esse inconsciente, gosta de alguém, ninguém segura. É por isso que algumas pessoas não querem saber de pessoas, mas uma força maior impulsiona para ficar com essa pessoa. Pessoas apaixonadas, por exemplo, por outras pessoas que de repente não valem muito a pena. Então, uma parte racional que não quer e uma parte inconsciente que quer. Não tem jeito, vai perder mesmo. Para agradar pessoas, agradar para valer, encantar pessoas, existem maneiras que disparam esse inconsciente. Uma delas, talvez você nunca tenha notado, mas são as palavras-chave. Deixa eu ver aqui para seguir o horário. Estou olhando meu celular para seguir o horário. Vamos ver aqui as palavras-chave. Como que funciona? Normalmente as pessoas, quando conversam com outras pessoas, elas estão pensando junto já no que elas vão dizer, no quanto vão ganhar, e não dão a devida atenção a outra pessoa.
Eu peço para que você pratique, crie esse novo hábito de dar atenção para a pessoa. Dar atenção não é apenas olhar. Dar atenção é escutar. Quer ver que interessante? Eu peço gentilmente, tá bom? Que você faça agora este exercício. Faça junto comigo para você sentir o efeito. Se você não fizer, vai perder a graça. Faça, por favor. Levante a mão. Isso. Junto comigo, por favor. Isso. Estão me escutando? Está me escutando? Presta atenção no que eu vou falar, hein? Olha aqui, levanta a mão. Isso. Junto comigo. Mão no estômago. Isso. Junto comigo agora. Mão no peito. Mão no pescoço. Mão no queixo. Mão na boca. Mão na orelha. Mão na nuca. Isso. Viu que interessante? Se você fez o exercício, e principalmente para você que fez o exercício, provavelmente você levou a mão na testa. Eu disse mão na nuca. Aí você vai dizer, poxa, mas você fez assim, por isso eu te copiei. E eu te digo, mas eu disse 4 ou 5 vezes, está me escutando? Presta atenção no que eu vou falar, está escutando? E mesmo assim, você colocou a mão na testa. Eu disse nuca. Não existe nada de errado nisso. A questão é que nós somos muito treinados a olhar e pouco treinados a escutar. E o que eu quero dizer com isso é que quando você aprende a escutar as pessoas, escutar para valer como agora, prestando atenção nas palavras que a pessoa diz, você demonstra muito mais atenção e causa uma sensação muito boa. Quando você causa uma sensação muito boa de atenção, o inconsciente dessa pessoa começa a te aceitar, começa a se identificar. É conhecido como rapport. Identificação, aceitação. O santo bateu. Gosto dessa pessoa. A pessoa que começa a gostar de você por demonstrar atenção a ela não sabe explicar por que está gostando. Ela só sente. É o inconsciente escolhendo. É o rei dizendo, essa pessoa é legal. Existem várias formas para você encantar as pessoas. Primeiro a flexibilidade e depois para encantar pessoas. Uma delas é escutando, atenção e prestando atenção. Um dos detalhes, tá? São as palavras-chave. O que são palavras-chave? Eu vou usar uma frase dizendo que eu fui passear na praia. Depois eu vou te ajudar a perceber quais são as palavras-chave. Veja bem, pessoal, eu fui para a praia, olha, cheguei na praia, foi show de bola. Estava um calor gostoso, realmente estava um dia radiante. Se você agora escutou, realmente, não daquela forma, mas escutou, você percebeu que eu usei as palavras que eu fui à praia e estava show de bola, e que estava muito calor, e no final das contas estava um dia radiante. Essas duas palavras, show de bola e radiante, por qual motivo será que eu utilizei? Será que é porque essas palavras são poderosas aqui no meu mundo interno? Será que é porque eu estou dando o melhor de mim para me comunicar e usei as palavras show de bola e radiante? Você, por outro lado, se quiser me encantar, basta você escutar com carinho e atenção. E quando você for me convidar para ir ao cinema, por exemplo, ou para uma partida de futebol que eu gosto muito, ou mesmo para fazer um curso, você deverá dizer, Ricardo, cara, tem um curso que é show de bola. A gente passa lá 2, 3 dias radiante. Ao dizer essas duas palavras, show de bola e radiante, você colheu as informações que eu dei para você, porque você estava me escutando. O meu inconsciente vai identificar você como um semelhante. Afinal de contas, você usa as mesmas palavras que eu uso. E eu não vou saber explicar o porquê, mas eu vou começar a gostar pra caramba de você. Olha que interessante, você teve flexibilidade, mudou a sua maneira de ser para poder me agradar. Encantou, flexibilidade para encantar pessoas. E eu falei de um detalhe, tem vários detalhes. Eu ministro workshops e treinamentos de 2 dias, de 3 dias, somente deste assunto com várias técnicas. Devido ao tempo, que é curto, a gente vai falar de algumas técnicas aqui hoje. Uma delas é a palavra-chave. Outra coisa que chama a atenção das pessoas, que provoca esse encantamento, é observar. Nesse caso não seria escutar, seria observar. Eu estou aqui falando com vocês e agora vocês estão percebendo como eu movimento minhas mãos. Talvez eu fale e faça alguns gestos. Dessa forma, imagine só o que pode acontecer. Você utilizando agora as palavras-chave que eu uso
e os gestos que eu uso. Quando? Quando você for me convidar para alguma coisa, quando você for conversar comigo, um convite para um passeio, uma venda de um produto, escutando o que eu digo, palavras-chave, e usando gestos que eu uso quando você for falar. Mais um detalhe que vai criar um processo de identificação, conhecido como rapport, e eu vou gostar de você instantaneamente. Tem mais, vamos aproveitar o tempo. Não é possível passar tudo porque é muita coisa, mas vamos passar o que for possível. Uma outra coisa, deixa eu lembrar aqui, são tantas coisas. Tom de voz. Tem pessoas que falam assim como eu estou falando. Tem pessoas que falam assim como eu estou falando. Tem pessoas que falam assim como eu estou falando. Se você for conversar com uma pessoa que fala assim como eu estou falando, adivinha como é que você tem que falar com ela? Ou então se você fala, enquanto uma pessoa que fala assim como eu estou falando, é assim que você deverá falar com ela. Tem gente que diz para mim assim: ah, Ricardo, eu vou mudar o meu jeito de ser, vou perder minha personalidade. Não é isso. Você nunca perderá a sua personalidade. Você está se adaptando a outra pessoa para poder atender as necessidades dela e fazê-la se sentir bem. Isso é natural. Eu só estou conscientizando você de fazer algo natural. Quem nunca foi conversar com uma criança e para convencer a criança, baixou o tom de voz e até abaixou da altura da criança para poder olhar na mesma linha, no horizonte aqui, os olhos ficarem na mesma linha. Quem nunca fez isso? Quando vai falar com uma criança, fala até assim, igual criancinha, para poder convencer a criança, para você ver que é um processo natural. Então você continua tendo sua personalidade. Entretanto, além da sua personalidade, você vai ter recursos, você vai ter maneiras de agradar e encantar um número muito maior de pessoas. Se você tem 1000 amigos, você vai passar a ter 5000, porque você vai criar uma identificação com um número maior de pessoas e vai treinar, vai se adaptar às circunstâncias. Por isso o nome flexibilidade. Significado de flexibilidade é atingir um objetivo por caminhos diferentes. Você vai à praia, tem vários caminhos para ir à praia. Qual que é o certo? Não existe certo, existe opinião, mas o objetivo é objetivo. E o nosso objetivo aqui hoje é desenvolver flexibilidade para encantar pessoas, ok? Para gostarem de você, preferirem você ou o seu produto, qualquer que seja o seu objetivo. Lembrando que com honestidade, tá? Não existe falsidade nisso, existe sinceridade e honestidade, principalmente porque você vai desenvolver apenas a sua percepção. Agora imagine como que a pessoa do outro lado se sente, descobrindo que você percebe como o mundo dela funciona, e aí você interage com ela de uma forma melhor. Criar esse aspecto de rapport, de afinidade, através dessas maneiras, dessas técnicas, é como se você estivesse falando em FM e a pessoa escutasse em FM. Ela entende. Na maioria das vezes a gente fala em AM e a pessoa escuta em FM. Por isso que as pessoas dizem, eu falo e fulano não entende. Na verdade, eu é que não descobri de que maneira eu devo me comunicar para que aquela pessoa me entenda. Aí se for aquela outra, uma outra maneira de comunicar. Essa tem algumas palavras-chave, essa tem outras. Eu me adapto a elas. Tenho resultado bom com as duas. Essa fala num tom mais alto, essa num tom mais baixo. Eu me identifico com elas. Uma outra coisa, velocidade da voz. Tem gente que fala assim, como eu estou falando agora, um pouco mais rápido, e agrada muita gente. Já tem aquelas pessoas que falam assim, tranquilas, até param, dão uma olhadinha no tempo para ver se está tudo em ordem, e continuam falando, explicando. Bem diferente daquela pessoa que fala rápido, ou dessa que fala agora normalmente. Quer ver que é interessante? Você se lembra de ter visto ou se irritado com alguém que fala muito devagar, ou com uma pessoa que fala muito rápido. Imagina uma pessoa que você conhece aqui, fala muito rápido, com uma pessoa que fala muito devagar. Imagina as duas conversando. Uma das duas vai se irritar primeiro. Para ela estabelecerem rapport, ou essa que fala rápido se adapta, ou essa que fala devagar se adapta. Se nenhuma das duas tiver o objetivo de encantar outra pessoa, tchau, vai embora. Não é tão simples e tão fácil.
exige um empenho, exige flexibilidade. Às vezes o preço é alto, é capaz de você levar 1 hora, 1 segundo, 10 minutos ou 1 ano para estabelecer um bom rapport com certas pessoas. Aí depende do quanto aquilo vale a pena para você. Você não é obrigado a fazer isso o tempo todo. Não é obrigado, ok? Uma outra coisa interessante, isso ensina-se também na neurolinguística, é perceber se as pessoas estão mais visuais, auditivas ou sinestésicas. Isso provoca um encantamento. O que seria isso? Nós temos 3 antenas, tá? Elas são assim, imaginárias. Eu tenho 2 aqui, imagina mais uma 3. Nós temos 3 antenas imaginárias. São antenas visuais, auditivas e sinestésicas. É a maneira como a gente se comunica com o outro. Algumas pessoas estão visuais, auditivas ou sinestésicas. Presta atenção, elas não são, estão. Quer ver uma pessoa visual? Uma pessoa que se veste toda colorida, mulheres com muito brinco, correntes, relógios dourados ou prateado, algo que chama muita atenção, que ilumina, que tem a luz, tem a ver com o visual, tá claro? Pessoas sinestésicas, você vê uma pessoa que está mais preocupada em pôr um tênis à vontade, um moletom, coloca uma camiseta assim como a minha, tá? Não estou de gravata, nada, estou bem à vontade. Poderia dizer que agora eu estou bem sinestésico. Sinestésico é relacionado à sensação, à emoção. Se eu fosse conversar com vocês, eu usaria palavras como tranquilidade, conforto, sossego. Tranquilidade, conforto, sossego. São palavras relacionadas a sensações. Eu mencionei visual antes, tá? Palavras visuais, brilhante, colorido, cristalino, branquinho. Tá claro? Tá claro? Tá confortável? Pessoas auditivas, elas estão em menor número, porque como vocês se lembram, escutar é muito raro. A gente deve desenvolver a escuta. Então, é mais difícil as pessoas estarem auditivas. É mais difícil, generalizando. Entretanto, pessoas auditivas, elas comentam muito sobre o barulho, sobre o silêncio, elas gravam o que você diz. Não foi isso que você disse no dia 11 de janeiro às 11h15. Elas se lembram muito bem. Então é assim que você percebe se uma pessoa está visual, auditiva ou sinestésica. Pode ser pela roupa ou pode ser pelas palavras. Vou dar um exemplo rápido para vocês. Vou falar sobre a praia novamente. Agora eu vou falar visual, tá? Vou estar num sistema representacional visual. Eu fui à praia com as minhas filhas e gostei muito de viajar, vendo as luzes do carro chegando na praia, aquele sol estalando, a água branquinha, branquinha não, transparente, a areia branquinha. Minhas filhas e minha esposa compraram um biquíni colorido. Eu sei que ficou fácil e você percebeu que eu usei palavras branquinho, cristalino, colorido. Então eu estou visual. Agora eu vou estar sinestésico. Eu vou para a praia e eu pego o carro e vou numa tranquilidade, num sossego. Chegando na praia e eu deito nas cadeiras, é um conforto só. Eu sinto a brisa tocando o meu rosto e assim vai. Sinto, tocando, conforto, sossego são palavras sinestésicas. Então eu estava sinestésica. Como eu posso também estar auditivo. Eu vou à praia, num caminho eu gosto de ouvir o som. Muitas vezes escutar o silêncio. A voz da minha esposa me agrada muito. Às vezes começa uma gritaria das minhas filhas brigando dentro do carro. Chegando lá, eu gosto de ouvir o som das ondas e também gosto do som das gaivotas. Das minhas filhas dando risada alto e das minhas cunhadas, pessoas da família, conversando sobre vários assuntos. Você percebeu, não preciso explicar. Eu usei conversando, ouvi escutando, as minhas filhas falando alto, brigando alto, ouvindo o som na viagem. Eu estava auditivo. Você pode fazer um julgamento pela roupa das pessoas, mas eu recomendo que você escute, porque aí não falha. E para que serve tudo isso? Onde que entra a flexibilidade
para encantar pessoas. Onde que entra a flexibilidade para encantar pessoas? Se eu escuto você falando que foi à praia e você contava bastante detalhes de palavras visuais, eu vou te vender um produto. Adivinha quais as palavras que eu deveria usar para te agradar? Agora imagine a força disso. Eu usando palavras visuais para te vender um produto, ou mesmo um convite para ir passear para algum lugar, um convite para o curso. Eu vou usar as palavras visuais, eu vou usar os gestos que você usa, eu vou falar na altura que você fala, na velocidade da voz que você usa, se é rápido eu vou falar rápido, se é devagar eu vou falar devagar. E aí, como é que fica a situação? Utilizando também, se não for muita coisa para você, as palavras-chave. Por isso que algumas pessoas dizem: nossa, eu não sei o que aquela pessoa tem, mas quando ela chega, eu gosto dela. É isso que acontece. Isso é conhecido como rapport, uma especialidade para encantar pessoas. Mas lembrando, antes de usar as técnicas, você precisa fazer algum exercício de flexibilidade. Aliás, usar essas técnicas é uma flexibilidade, porque eu tenho meu jeito de falar. Então eu vou modificar um pouquinho o meu jeito de falar para agradar outra pessoa, para encantar essa outra pessoa. Quando você começa a fazer isso, causa um desconforto grande no comecinho. Entretanto, depois de um tempo que você faz, isso passa a ser automático, porque a sua mente aprende por repetição, tá? É uma habilidade repetida inúmeras vezes, torna um processo automático conhecido como inconsciente competente, excelência. As pessoas ficam boas, excelentes em fazer algo depois que elas praticam. Então eu recomendo que você pratique em roda de amigos, quando estiver passeando com alguém, comendo pizza. Comece a perceber a velocidade da voz da pessoa, a altura da voz, os gestos, palavras-chave, se essa pessoa está auditiva, visual ou sinestésica. Existem mais detalhes, existem pelo menos aí pelo menos 100 tópicos iguais a esses que eu mencionei, para fortalecer e tornar a coisa assim muito poderosa. Mas eu acredito que esse número tá bom para você ter uma ideia. E numa outra oportunidade eu posso passar para vocês, seja treinamento, seja um curso, ou mesmo um bate-papo de amigo, o meu e-mail. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, fica à vontade, eu tenho 2 e-mails, tá? Que é viapnl@gmail.com, e tem um outro que é, deixa eu lembrar aqui, que é o site novo, contato@ricardoreispnl.com, ok? contato@ricardoreispnl.com, 2 e-mails, contato@ricardoreispnl.com e viapnl@gmail.com. O meu site, se você quiser fazer uma visita, dá uma olhadinha ali, é ricardoreispnl.com. Meu telefone e WhatsApp, fica à vontade. Eu, no meu tempo, tá? Eu vou responder as questões. É 011, tá? 011 97633 3857. Sou Ricardo Reis, coach, especialista em programação neurolinguística e hipnose clínica. Então é isso, gente. O nosso tempo encerrou, tá? Muito obrigado por me escutarem até o final. O negócio de escutar é interessante. E eu espero que vocês peguem esse pequeno conhecimento e pratiquem para que isso vire uma sabedoria. O conhecimento não adianta muito, você precisa praticar e ter sabedoria. Certas coisas você não... você precisa pôr em prática. É como a história do camelo. Sabe, o camelinho pequeno, sabe como são as crianças? O camelo é filhote de 10 anos, tá? Ele perguntou para o pai: papai, posso te fazer uma pergunta? Pode, meu filho, pode. Por que nós camelos, nós temos essas corcundas? O pai respondeu: ora filho, essas corcundas servem para guardar água, assim a gente atravessa o deserto com facilidade. Ah, que legal, papai. Outra pergunta o camelinho queria fazer: papai, por que nós temos as patas muito compridas? Filho, nossas patas são compridas porque os camelos, eles andam neste deserto horas e horas no sol.
Se fosse curta, ficaria muito próximo do chão e queimaria nossa barriga, nosso peito. Então as patas são compridas justamente para arejar, passar vento embaixo. E mais uma vez o camelinho falou: papai, por que nossas patas elas são tão largas e planas? Ora, filho, as patas são largas e planas para a gente atravessar o deserto, tá? Se fosse fina a pata, como de um cachorro ou um cabrito, ela torceria e poderia até quebrar o nosso tornozelo. Então elas são largas e planas para poder também atravessar o deserto distante. Papai, mais uma pergunta, é a última, eu prometo, papai, eu prometo. Por que nossos cílios, os camelos, são tão compridos? Aí o papai falou: olha, porque quando a gente está atravessando o deserto, horas e horas, tem tempestades de areia. Para a areia não entrar nos olhos, você precisa fechar um pouquinho, e os cílios grandes, eles protegem de entrar areia nos olhos. Aí o camelinho falou: papai, puxa, mas o que adianta tudo isso, papai? O que adianta tudo isso se a gente fica preso aqui no zoológico? Então guarda essa reflexão na sua mente, no seu coração, pegue esse conhecimento que nós compartilhamos hoje e transforme em sabedoria. Ok? Eu agradeço a atenção de você, fique realmente com Deus, assim como Ele já está aí, e a gente se vê. Dúvidas? Só me escrever via pnl@gmail.com, contato@ricardoreispnl.com e o site ricardoreispnl.com. Grande abraço, fiquem todos muito bem.